No Brasil, existe um nome que se tornou sinônimo de entretenimento e empreendedorismo. E acima de tudo, tem uma conexão íntima com o povo brasileiro. Esse nome é Silvio Santos. No entanto, por trás deste homem, existe uma jornada fascinante de determinação, mistérios e algumas polêmicas. Silvio Santos começou como camelô nas ruas do Rio de Janeiro e se tornou um dos maiores magnatas da comunicação do país, com uma fortuna estimada em 1,6 bilhão de reais, sendo o terceiro bilionário mais velho do Brasil. Silvio Santos, ou Senhor Abravanel, teve uma infância humilde em uma família de imigrantes e construiu um império midiático que transcende gerações. Neste vídeo você vai conhecer a trajetória de um dos ícones mais queridos e enigmáticos do Brasil. Essa história irá revelar os segredos do homem por trás das câmeras. A história de Silvio Santos começa muito antes do seu nascimento. O 15º avô de Silvio Santos, o Dom Isaac Abravanel, foi ministro das Finanças durante a monarquia de Portugal. Dom Isaac, que era um grande investidor, inclusive foi o responsável por dar dinheiro para Cristóvão Colombo vir para as Américas. Ele começou cuidando das finanças em Portugal e depois foi convidado pelos reis católicos Isabel e Fernando para que ele também fosse para a Espanha ajudar nas finanças do país. Porém, na época da Inquisição, quando os reis expulsaram os judeus do país, Dom Isaac Abravanel, que também era judeu, se exilou na Itália junto com seu povo. Muitas décadas se passaram e o pai de Silvio Santos, chamado Alberto, conheceu e se casou com uma mulher chamada Rebeca, mãe de Silvio. Alberto era grego e Rebeca era turca. Eles viveram há alguns anos na cidade de Atenas, onde o pai de Silvio era jornaleiro. Depois se mudaram para a França em busca de melhores oportunidades. Nessa época, Alberto vendia pistache de amendoim em locais públicos, algo que era proibido no país. Por isso ele acabou sendo preso e depois expulso da França. Assim, Alberto e Rebeca embarcaram em um navio rumo ao Rio de Janeiro. E é aqui que começa a história de Silvio Santos. Por falar muitos idiomas, o seu Alberto começou a trabalhar como intérprete e guia turístico na cidade maravilhosa. Depois de um tempo, juntou um dinheiro e abriu uma loja. E foi mais ou menos nesse período que Alberto e Rebeca tiveram seu primeiro filho dos 6 que viriam depois. O nome dado por eles foi Senhor Abravanel. Alguns anos depois, Senhor Abravanel mudou seu nome para Silvio Santos, que é como todos conhecemos. Mas ainda vamos chegar nessa parte. Senhor Abravanel, ou melhor, Silvio Santos, nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, no famoso bairro da Lapa. A sua família, como eu disse, era formada por imigrantes judeus. E era uma família simples, que vivia uma vida sem grandes luxos. Ainda na infância, Silvio e seu irmão, Léo, tinham o costume de entrar no cinema pelas portas dos fundos, pois assim, eles conseguiam assistir filmes sem pagar. Um certo dia, Silvio e Léo já estavam preparados para ir ao cinema novamente. Porém, como Silvio estava meio doente, com febre, sua mãe o proibiu de sair de casa. No entanto, eles não imaginavam justamente que nesse dia, a mãe de Silvio havia salvado eles de uma grande tragédia, pois o cinema que eles iriam pegou fogo, fazendo diversas vítimas. Alguns anos se passaram e o pai de Silvio começou a ficar viciado em jogos de cassino, perdendo muito dinheiro e deixando a família em uma situação financeira bastante delicada. Foi durante esse período que Silvio começou a vender doces no intervalo da escola para conseguir ganhar algum dinheiro. Por conta dos problemas familiares e financeiros, Silvio acabou largando o curso técnico que fazia de contabilidade, pois estava decidido que iria trabalhar para ajudar a sua família, assim como seus irmãos. Silvio voltou para a escola técnica e concluiu seu curso em contabilidade. Silvio era um menino bastante inteligente e visionário. Quando completou 14 anos, ele começou a pensar em outras maneiras que ele pudesse ganhar dinheiro.
Ele estava caminhando pelo centro do Rio de Janeiro quando observou um homem vendendo uma capinha de plástico para colocar o título de eleitor. Ele percebeu que o homem vendia esse produto com bastante facilidade e enxergou naquilo uma grande oportunidade. Além disso, naquele ano era a primeira vez que a população brasileira iria poder votar novamente, depois de 15 anos. Assim, em 1946, Silvio começou a trabalhar como camelô no centro do Rio de Janeiro, vendendo capinhas de título de eleitor. Ele comprava as capinhas em atacado e as revendia ganhando o dobro ou triplo. Sua estratégia de venda era sempre dizer que era a última capinha e que iria acabar logo. Silvio tinha uma grande capacidade de venda, principalmente por conta de sua voz marcante. Ele ficou durante um bom tempo vendendo essas capinhas e tirou um bom dinheiro. Depois de um tempo, ele começou a observar um senhor que vendia canetas na rua muito rápido e começou a ver quais técnicas esse senhor utilizava para que ele também conseguisse vender as canetas. Logo em seguida, Silvio começou a vender as canetas e a sua técnica era fazer truques de mágica com moedas e baralho para chamar a atenção do público. Foi aqui que ele percebeu o seu dom para a comunicação e o entretenimento, pois ele percebeu que conseguia vender mais canetas quando ele entretinha o povo. Porém, trabalhar como camelô era proibido. Por conta disso, Silvio vendia as canetas apenas em um período durante 45 minutos na hora do almoço, pois era o horário que os guardas da fiscalização da prefeitura estavam almoçando. Seu irmão Léo ficava vigiando para avisar caso os guardas estivessem vindo. Entretanto, um dia seu irmão acabou se distraindo e não conseguiu avisar que os guardas estavam chegando. Nesse dia, Silvio foi pego pelo diretor de fiscalização da prefeitura. Como ele era menor de idade e o diretor queria levá-lo para o juizado de menores, mas o diretor acabou desistindo da ideia, pois ficou impressionado com a oratória de Silvio e acabou levando para fazer um teste em um rádio. E foi nesse momento que o senhor Abravanel ficou conhecido como Silvio Santos. Assim que Silvio Santos chegou na rádio, ele fez o teste. Dentre os 300 candidatos, incluindo o humorista Chicanísio, Silvio passou no teste de locução em primeiro lugar. Por conta disso, decidiu adotar Silvio Santos como seu nome artístico, pois achava Cenoura Abravanel um nome muito sério e que não era muito comum. Ele escolheu Silvio, pois sua mãe já o chamava assim desde criança, e colocou o Santos porque ele dizia que todo santo ajuda. Ele acreditava que Silvio Santos era um nome comum e de fácil entendimento. Após passar no teste, Silvio começou a trabalhar como locutor de comerciais da Rádio Guanabara do Rio de Janeiro. No entanto, ele ficou apenas 2 meses e saiu da rádio para voltar a ser camelô, já que o salário de locutor era muito baixo e ele ganhava muito mais dinheiro como vendedor ambulante. Logo depois que completou 18 anos, Silvio se alistou no exército e entrou para a primeira turma de paraquedista, onde permaneceu por 1 ano e se tornou um ótimo paraquedista. Quando saiu do exército, Silvio colocou como foco voltar a trabalhar como locutor. Logo conseguiu um emprego em uma rádio de Niterói. Naquela época não existia a ponte que ligava a cidade do Rio de Janeiro a Niterói. Por isso, para Silvio ir e voltar do trabalho na rádio, era preciso fazer a travessia de balsa. Foi durante essas travessias que Silvio Santos viu uma ótima oportunidade. Ele achava que atravessar de balsa era muito chato e entediante. Logo teve uma grande ideia. Ele pediu demissão da rádio e conseguiu uma autorização de uma barca para instalar um bar e um equipamento de som, e assim ele o fez. Comprou todo o equipamento de som e instalou um bar, fazendo o maior sucesso. As pessoas que faziam a travessia amaram a ideia de ter muitas bebidas na barca. O equipamento de som instalado por ele era usado tanto para colocar músicas quanto para vender os produtos dele. Inclusive, ele chegou a vender cartelas de bingo para que as pessoas pudessem jogar durante o tempo da viagem. Além disso, Silvio vendeu um espaço de seu bar para a publicidade e conseguiu fechar uma parceria com a cerveja Antártica, passando a vender apenas ela em seu bar. Todo esse sistema
fez o maior sucesso. Porém, infelizmente, essa barca sofreu um acidente e precisou ficar parada durante meses, deixando Silvio desempregado. Mas ainda não estava tudo perdido. Por ter vendido muita cerveja em seu bar na balsa, o diretor da Antártica chamou Silvio para passar um tempo em São Paulo. Nesse momento, o Silvio não imaginava que uma simples ida para São Paulo iria mudar completamente o rumo de sua história. Logo que chegou em São Paulo, Silvio trabalhou em diversos bares, apresentando espetáculos e realizava sorteios em caravanas de artistas, algo que fazia muito sucesso na época. Um tempo depois, Silvio conseguiu um trabalho na Rádio Nacional, mas como o salário não era tão bom, ele conciliava o trabalho na rádio com o de apresentador e animador em bares e caravanas na cidade. Em questão de pouco tempo, o Silvio começou a ficar bastante conhecido no meio das rádios e despertou a atenção de um famoso radialista chamado Manuel de Nóbrega, pai do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa. O programa foi criado por seu pai. Naquela época, Manuel era dono do Baú da Felicidade e a empresa não estava indo muito bem. Logo, Manuel teve a ideia de chamar Silvio Santos para lhe ajudar, algo que deu muito certo, pois Silvio fez algumas mudanças e a empresa começou a dar sinais de melhora. Manuel já não queria mais estar no comando do Baú da Felicidade e ofereceu para Silvio, que logo comprou a parte de Manuel na empresa e passou a ser dono. O Baú da Felicidade é um título de capitalização em que as pessoas pagam prestações ao longo do ano em troca de produtos, mas que na maioria das vezes acabam perdendo dinheiro e por conta disso, existe muitas pessoas que criticaram a empresa por acreditarem que é uma maneira de tirar dinheiro do povo. Para participar do Baú da Felicidade, a pessoa pagava uma certa quantia por mês e no final do ano ela poderia receber uma premiação que algumas vezes tinha um valor menor do que as prestações que a pessoa havia pagado ao longo do ano. Já a empresa pegava o dinheiro dos participantes e investia, garantindo um rendimento muito maior. Diante do sucesso do Baú da Felicidade, Silvio Santos alugou um horário na TV Paulista e começou sua carreira na televisão. No ano de 1961, com o programa Vamos Brincar de Forca, durante o programa ele aproveitava a audiência para anunciar para mais pessoas sobre o Baú da Felicidade. O programa se tornou um sucesso imediato e todo esse sucesso fez com que as vendas do Baú da Felicidade aumentassem ainda mais. Pouco tempo depois, Silvio passou a apresentar o programa Silvio Santos aos domingos, se tornando incrivelmente popular no Brasil inteiro. Além disso, Silvio Santos estreou um novo programa nas noites de quarta-feira na TV Tupi. Já no ano de 1996, a TV Paulista passa a se chamar TV Globo, ou seja, Silvio já trabalhou sim na Globo. Entretanto, durante o seu período na Globo, Silvio teve alguns problemas com alguns diretores que queriam mudar algumas cláusulas do seu contrato, e isso deixou o apresentador bastante irritado. Assim que Roberto Marinho, o dono da Globo, ficou sabendo da possibilidade da saída de Silvio Santos da emissora, ele ligou para o apresentador e o conversou a ficar, dizendo que queria muito que ele continuasse. Logo, o contrato de Silvio na Globo foi renovado por mais 5 anos. No entanto, durante esse período, após a renovação do contrato, a Globo começou a fazer algumas mudanças na grade de sua programação, alterando o horário de seu programa algumas vezes. Além disso, a emissora tentou mudar coisas dentro do programa, como por exemplo, mudanças para que Silvio Santos parasse de anunciar seus próprios produtos na empresa e em seu programa, algo que ele sempre fazia. Tudo isso deixou Silvio Santos bastante desconfortável, o levando a fazer várias reclamações com os diretores da emissora. Por conta disso, surgiram alguns boatos de que a Globo tinha um certo medo de que Silvio Santos se tornasse maior do que a própria emissora. Nessa época, nos anos 70, Silvio adquiriu 50% das ações da TV Record. Tudo isso por causa de sua insatisfação com a emissora em que estava trabalhando, por conta dos constantes atritos entre Silvio Santos e os diretores da Globo. Assim que acabou o seu contrato, Silvio decidiu sair da emissora para dar o maior passo de sua carreira.
No ano de 1976, Silvio comprou algumas concessões regionais para transmitir seus programas, como a TBS no Canal 4. Inclusive, tiveram algumas polêmicas sobre essa concessão, pois a primeira-dama deu uma ajudinha para que a emissora fosse repassada para Silvio. Em 1981, com um investimento de 40 milhões de reais, Silvio adquiriu outras 4 concessões de televisão e formou um sistema brasileiro de televisão, ou SBT, como nós conhecemos. A criação do SBT fez com que a Record, emissora que Silvio tinha ações, caísse em relação à audiência de faturamento. Mas, infelizmente, no ano seguinte, aconteceu uma grande tragédia em sua vida: a morte de sua esposa Cidinha, vítima de um câncer no aparelho digestivo. Os dois tiveram 2 filhas, Silvia e Cíntia. Porém, algumas pessoas acharam estranho quando foi anunciada a morte de Cidinha, pois Silvio nunca havia assumido o casamento em público, sempre deixando um mistério sobre sua vida pessoal. A realidade é que Silvio sempre foi bastante reservado em sua relação e sua vida pessoal. Ele nunca gostou de dar muitas entrevistas, então talvez por isso muitos não soubessem de seu casamento com Cidinha. Anos depois, Silvio se casou com Iris Abravanel, com quem tem 4 filhas: Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata. Já em 1987, Silvio teve um problema sério nas cordas vocais, que o afastou da televisão por um tempo. Ele precisou fazer um tratamento fora do Brasil, se curou e retornou ao país e voltou a apresentar seus programas. Em 1989, Silvio tinha um dos programas de maior audiência da TV brasileira. Por conta disso, chegou a se candidatar como presidente da República, ficando em 2º lugar nas pesquisas, mas teve sua candidatura negada por conta de problemas em seu partido político. Depois disso, Silvio nunca mais voltou para a política, mas teve algumas polêmicas envolvendo seu nome na política brasileira. Isso porque o SBT sempre apoiou todos os governantes que já existiram, e Silvio sempre recebeu todos os presidentes em seu programa. Essa boa relação com os políticos foi usada sempre que possível a favor dos interesses de Silvio Santos e do SBT, como foi o caso do Banco Pan-Americano, criado por Silvio Santos, que eu irei contar mais para frente. Alguns anos depois, o SBT estava indo muito bem financeiramente. Logo, Silvio criou outra empresa, a Telecena, e se tornou um sucesso, e foi responsável por alavancar os negócios do grupo Silvio Santos e conseguir colocar o SBT no azul novamente. Nesse período, ele vendeu sua parte da Record para o bispo Edir Macedo por 45 milhões de dólares, se tornando um dos homens mais ricos do Brasil. No ano de 2001, uma outra tragédia atingiu a vida de Silvio Santos. A sua filha, Patrícia Bravanel, foi sequestrada passando 7 dias em cativeiro. Mas mesmo tendo pagado pelo resgate, alguns dias depois, os assaltantes foram até a casa de Silvio Santos e o deixaram de refém dentro da sua própria casa. Após 7 horas de negociação, o sequestrador exigiu a presença do governador do estado, que na época era Geraldo Alckmin, e acabou se rendendo. Alguns anos depois, um outro grande problema ocorreu na vida de Silvio. O Banco Pan-Americano, fundado por Silvio Santos, havia aberto seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, que alavancou a fortuna de Silvio Santos. No entanto, o banco começou a dar péssimos sinais, fazendo com que a Caixa Econômica Federal comprasse parte das ações. Além disso, foi descoberto uma enorme fraude no banco feita pelos executivos, gerando uma dívida de 4 bilhões de reais. No meio dessa polêmica, Silvio negou que não sabia das fraudes e disse que não tinha muito envolvimento com o banco. Entretanto, nesse período, Silvio Santos visitou o presidente da época, Lula da Silva. Segundo ele, o motivo do encontro seria para pedir ao presidente uma doação para o evento beneficente da Teleton. Porém, anos depois, o ex-presidente do grupo Silvio Santos disse que o Teleton foi usado como fachada. O real motivo seria que Silvio estava buscando uma ajuda do governo para fazer um acordo em relação ao rombo do Banco Pan-Americano. Não sabemos qual é a verdade, só que o banco foi vendido em 2011 para a BTG Pactual por 450 milhões de reais e hoje se chama Banco Pan. Silvio já criou outras empresas em diferentes áreas. Ele criou todo o sistema de empresas em que todas estivessem interligadas de alguma forma.
Por exemplo, ele sorteava casas do Baú da Felicidade e por isso criou a construtora chamada Cisan. Depois passou a sortear carro na Telecena e criou uma concessionária. Ao longo de sua carreira, Silvio criou um império com mais de 30 empresas. Atualmente, o Grupo Silvio Santos comanda o Hotel Jequitimar e a rede de cosméticos Jequiti e a liderança da capitalização responsável pela Telecena, a Cisan no setor imobiliário e um sistema de TV e, é claro, o SBT. Já estando com 93 anos, Silvio ainda está por dentro de boa parte de seus negócios. No entanto, assim como outras grandes emissoras, o SBT está em declínio, muito por conta da popularização da internet, das redes sociais e do streaming. Mas também a grade da emissora não tem programas muito atrativos, além de ser uma das emissoras que menos investe em jornalismo, ficando para trás em relação às suas concorrentes. Depois que Silvio deixou de apresentar seu programa, a audiência diminuiu ainda mais, já que ele sempre foi o âncora da emissora. Inclusive, Silvio cogita em vender o SBT por cerca de US$1 bilhão. Hoje o SBT se mantém como a terceira maior emissora em questão de audiência, ficando atrás da Record e da Globo. Ao longo das décadas, Silvio já teve mais de 124 quadros de programas, como Show do Milhão, Topa ou Não Topa, Peão da Casa Própria, Casa dos Artistas, Topa Tudo por Dinheiro e muito mais. Inclusive, foi nesse programa que começou a brincadeira de jogar aviãozinhos de dinheiro. E é claro, o famoso programa Silvio Santos aos domingos. Esse programa estreou em 1963 e até hoje passa no SBT. Porém, desde 2022, Silvio se afastou e hoje o programa é comandado por sua filha, Patrícia Bravanel. O programa de Silvio Santos é o segundo programa mais duradouro da história da televisão brasileira, chegando a entrar para o livro dos recordes no Guinness Book. Dizem que Silvio Santos foi um vendedor que descobriu através da comunicação uma maneira mais eficaz de vender ainda mais produtos. Apesar das muitas falas e comportamentos polêmicos ao longo dos anos, em seus programas Silvio Santos continua sendo bastante querido pelo povo brasileiro, principalmente por sua capacidade de conversar com o público brasileiro. E não é à toa que ele conseguiu construir um império de comunicação. Bom pessoal, até agora a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aqui nos comentários qual era o seu programa favorito no SBT. E já se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer o canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!